O poder da palavra. Mensagem inspirada no livro do pastor Cris Oyakhilome, Tudo é Possível. Mateus, capítulo 17, versículos do 14 ao 20. E quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus então repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquele momento ele foi curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Jesus não fez nada que os discípulos não tivessem tentado. E eles fizeram o que Jesus fez e disseram o que Jesus disse, e o diabo não saiu. Então Jesus veio e fez a mesma coisa que eles fizeram, e o diabo se foi. Algumas pessoas dizem: Senhor, eu orei do jeito que o Senhor pediu, e por que não consegui o emprego? Senhor, por que perdemos a gravidez? Fizemos tudo, querido Deus, e por que aquela pessoa morreu? Há muitos porquês aqui. Jesus disse: por causa da vossa incredulidade. Jesus não era um homem complicado. Ele era muito simples. Há pessoas que afirmam ter fé e nem acreditam que não têm fé. Então por que as coisas não funcionam? Por causa da descrença. Se não funcionou, não foi fé. A fé sempre funciona. Então, o que é fé? Hebreus 11:1 define a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é a evidência daquilo que você esperava. Isso significa que você tem que ter a evidência daquilo que você esperava antes de ver o resultado. Você não pode orar a Deus repetidamente dizendo: por favor, cure-me, Senhor. Uma vez que você disse, está feito. E na próxima vez que for orar, você não vai pedir a mesma coisa, porque você já tem a evidência daquilo que você orou. Portanto, você não pede a Deus novamente a mesma coisa, pois você já tem a evidência. Então, você apenas agradece pela sua cura ou pelo que você orou e começa a se alegrar porque Ele o curou, porque Ele realizou o que você desejava. Embora outras pessoas possam não ver que você está curado. Se você tem essa convicção, então você tem fé. E se você sabe que isto aconteceu, você começará a agir de acordo com a confissão que está fazendo. E se você não conseguir andar, você sentirá vontade de andar. Você começará a andar. Se você não tem algo, está orando a Deus repetidamente, pedindo, você está apenas acreditando. Você não tem fé. Crer e fé são duas coisas diferentes. Você acredita para receber.
mas a fé recebe antes mesmo de ver acontecer. A primeira carta aos Coríntios 13:13 diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Essas três coisas permanecem para sempre. Elas nunca falham. Elas produzem resultados. Não importa o que aconteça, a fé nunca falha. Em Mateus 17:20, Jesus disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Se você tem fé como uma semente de mostarda, que é a menor semente que existe, quando você falar com a montanha para ir daqui para outro lugar, você não precisa vê-la ir, porque pela fé você sabe que ela foi. Isto é fé. Não precisa ficar dizendo a ela: vá, 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 mas diga apenas uma vez, e você saberá no seu espírito que aconteceu conforme você falou. Muitos de nós não acreditam nisso. Você realmente acredita? Então por que não aconteceu conforme você disse? Jesus nunca exagerou em suas palavras. Ele disse a verdade absoluta. A razão pela qual não funcionou foi por causa da sua incredulidade. E lembre-se, o que quer que você vá pedir deve ser consistente com a palavra de Deus. Quando você entender a palavra de Deus, quando você entender a sua mensagem, você a colocará em prática. Você não apenas acreditará, mas a praticará. E ela mudará você para sempre. E quando ela mudar você, afetará também outros que entrarão em contato com você. Deus disse a Abraão: eu te abençoarei e farei de você uma bênção. Gênesis 12:2 diz: e farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Aleluia! Este é o propósito de Deus para a sua vida. Dar um significado a ela, um propósito para viver. Sim, há uma razão para a sua vida. Sua vida pode ser equilibrada. Você pode descansar feliz e preenchido. E no meio da escuridão, você pode brilhar intensamente. Não se deixe levar por todos os problemas ao seu redor. Salmos 23 diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Deitar-me fazem pastos verdejantes, guia-me às águas tranquilas. Aleluia! Este é o plano de Deus para a sua vida. E Salmos 91:7 diz: que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia! Deus continua te abençoando e faz de você uma bênção. Provérbios 4:18 diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Salmo 91, do 1 ao 2 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, nele confiarei. Isaías 26:3 afirma: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti.
Aleluia. Ele te manterá em paz perfeita, em shalom, shalom, se a sua mente estiver focada nele e na sua palavra. Isaías 40:31 diz: mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqueles que confiam no Senhor terão as suas forças renovadas. Salmos 138:8 diz: o Senhor aperfeiçoará tudo que te diz respeito. Você não precisa se preocupar jamais. Se há algo que o preocupa, o Senhor aperfeiçoará. Isso é fé. Aquele que não tem fé está preocupado e continua orando. Ó Senhor, por favor, eu oro e imploro ao Senhor. Agora, imagine que seu filho pela manhã se ajoelha e bate na porta do seu quarto e diz: ó Pai, por favor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha irmã, somos seus filhos humildes, veja o nosso sofrimento, estamos com fome, por favor, tenha misericórdia, dê-nos comida, dê-nos o café da manhã, dê-nos o pão nosso de cada dia, por favor. Salvação é uma palavra grande. A salvação está em suas fortalezas, finanças, cura. A Bíblia diz em Filipenses 2:12, para trabalhar a sua salvação. Jesus te salvou. Agora trabalhe nisto. Deixe-a sair de dentro de você. Brilhe em sua família, no seu casamento, no seu trabalho, na sua casa, nas suas finanças. Esta é a sua responsabilidade. A salvação que Deus te deu não pode ser vista pelos homens. O que eles podem ver é o que você trabalha. Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. E Mateus 12:37 diz: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras será condenado. Precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras. Muitas vezes não percebemos como as nossas palavras afetam a nossa vida e a vida dos outros ao nosso redor. E eu sempre digo, a vida que estamos vivendo hoje é a imagem exata do que dissemos ontem. Você pode não concordar com isso, mas ainda assim, esta é a verdade. E muitas vezes você culpa Deus ou o destino. Mas a morte e a vida estão na autoridade da sua língua. O que você escolhe é o que você obtém. A verdadeira escolha é feita pela sua fala. Se você disser, por exemplo, eu acho que não vou conseguir um emprego, então você não conseguirá. Não importa se você é o único em todo o continente que é qualificado e tem habilidades, você nunca vai conseguir. Algo vai te empurrar para fora. E sabe o que é? As suas palavras. É muito importante que você entenda isso. Sua própria salvação dependia das suas palavras e não das suas boas obras. O que leva você para o céu ou para o inferno é aquela coisinha na sua boca, sua língua. Romanos 10, do 9 ao 10 diz: se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Apocalipse 12:11 diz: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra dos seus testemunhos. Aleluia! Sua vida representa hoje tudo o que você disse antes.
Mas você pode começar a mudar a sua vida a partir de agora com a sua língua. Você pode mudar a direção que você está seguindo. Aleluia. Querido Deus, muito obrigada pela sua maravilhosa palavra, por nos inspirar e nos transportar para o reino do seu Filho amado. Este reino que alcançamos e que está em nossos corações pela fé. Agradecemos porque nossos olhos espirituais foram abertos, fomos influenciados e transformados para vivermos uma vida de glória, aleluia, para andarmos na consciência desta verdade todos os dias. Obrigada por esta vida divina que temos em Cristo Jesus. Amém.